Eu trouxe uma mensagem que está no meu coração. Eu vou tentar sintetizar bem essa mensagem. É um assunto bastante extenso, mas para que nós possamos sair daqui edificados. Com certeza, quem vem aqui na frente, irmãos, tem o objetivo também de compartilhar com os irmãos e todos nós sermos edificados igualmente. Inclusive, quem está falando aqui também é edificado, né? E com certeza as mensagens têm que ser de incentivo para o nosso crescimento na fé, nosso caminhar. Irmãos, e o assunto é humanismo. Com certeza todos nós já ouviram falar sobre humanismo, exaltação do ser humano, né? O que é humanismo? Então, eu trouxe aqui duas características bastante... Tem outras características de humanismo, mas eu trouxe duas específicas a respeito do humanismo. O que nós, no nosso dia a dia como cristãos, muitas vezes estamos vivendo o humanismo sem que nós possamos, às vezes, dar conta disso, mas nós estamos vivendo o humanismo. E o que a Bíblia confronta o humanismo? O que a Bíblia diz com relação ao humanismo? Será que a Bíblia é de acordo com o humanismo? Então é isso que nós vamos ver. E para dar esse início, eu queria falar aqui, irmãos, eu trouxe, na verdade, um significado do que é humanismo. Então eu peguei lá no meu amigo Google o significado de humanismo. Então lá no Google diz o seguinte, tem outras versões também, mas só para os irmãos situar o que é humanismo. O significado de humanismo é movimento intelectual baseado na cultura greco-romana, onde representa uma nova visão do homem com relação a Deus e a si mesmo. Então é uma relação do homem e a Deus, né? E o que mais diz o humanismo? Nesse sentido, significa valorizar o ser humano, com isso até o teocentrismo, que é uma palavra grega, teo, Deus, centrismo, centro, então Deus no centro das coisas. Começa a desmoronar, ou seja, começa a deixar do lado, eu deixo Deus do lado, e agora eu dou lugar ao antropocentrismo, que é outra palavra grega, que antropos quer dizer humanos ou homens, centrismo, centro, então o homem no centro das coisas. Então Deus fica do lado, e agora nós temos uma nova figura no centro do universo, que é o homem, né? Então essa filosofia foi implantada no mundo, irmãos, há muito tempo atrás, lá no século XIII, no renascencismo, onde o homem moderno começa a ter destaque. Então Deus começa a ficar do lado e o homem agora fica no centro das coisas, né? Então isso é humanismo. Duas principais características que eu defini aqui do humanismo, tem outras, mas essas são as duas principais características do humanismo. Primeiro, irmãos, primeira característica do humanismo, a busca da felicidade de qualquer maneira, de qualquer forma, não importa se eu tenho que distorcer valores bíblicos, éticos, morais, eu tenho que ser feliz. Essa é a principal característica do humanismo, ou seja, eu tenho que ser feliz nessa vida, não importa se eu tenho que distorcer a palavra, não importa se verdades vão ser mentiras ou mentiras vão ser verdades, não importa, o humanismo diz para mim, para o ser humano aí fora, no mundo, que nós temos que ser felizes a todo e a qualquer custo. Segunda característica do humanismo, valorizar o ego, valorização do ego, ou seja, quando eu coloco o homem no centro de tudo, então automaticamente eu valorizo o meu ego. O que é o ego, irmãos? Ego é uma coisa normal, nós seres humanos, e é isso que nos faz humanos. É o nosso ego. O que é o nosso ego? É a característica da nossa personalidade. Todos nós temos uma personalidade. Então isso é ego, é o nosso amor próprio. Porém, irmãos, quando o ego ele é potencializado, quando o ego ele é exaltado, quando o ego é otimizado, isso torna um grande problema para nós.
até de uma ordem divina, né? O egoísmo, né? E aí nós tornamos seres, homens e mulheres egoístas, amantes de nós mesmos, e aí nós temos um grande problema com Deus, né? Nós vamos ver na palavra o que a Bíblia diz com relação a essas duas características. A busca pela tal felicidade a qualquer custo e o nosso ego se transformando em egoísmo, uma vez que o homem está no centro do universo. Então, o que a Bíblia diz com relação a essas duas características? Sobre a felicidade, irmãos, eu vou dizer algo aqui muito importante para nós todos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, a respeito da felicidade. O que é a felicidade mediante a Bíblia? Confrontando, então, a felicidade do humanismo, que me diz que eu tenho que ser feliz a todo e a qualquer custo. A nossa aparente felicidade, irmãos, ela não pode e não deve estar acima da vontade de Deus para nós, se é que nós queremos fazer a vontade dele. Vou repetir, a nossa aparente felicidade não pode e não deve estar acima da vontade de Deus, se é que nós queremos fazer a vontade dele. Ou seja, irmãos, eu tenho um sentimento por alguém ou por alguma coisa, seja lá qual ela for. Esse sentimento me traz felicidade, me traz um contentamento aparente, mas esse mesmo sentimento contraria a vontade de Deus para a minha vida, então eu devo deixar esse sentimento do lado. Por quê? Se eu quero fazer a vontade de Deus e esse sentimento está me entristecendo, o Espírito Santo na minha vida, então eu devo deixar esse sentimento do lado. Se a minha conduta de vida me traz uma felicidade aparente, me traz um contentamento, mas essa minha conduta de vida contradiz a palavra de Deus e a vontade de Deus para a minha vida, eu devo rever os meus conceitos com relação à palavra, ao minha conduta de vida, se é que eu quero fazer a vontade de Deus. Então, o que é felicidade mediante a palavra, irmãos? O que é a felicidade? A felicidade mediante a palavra, irmãos, está baseada em um único pilar. A morte de Cristo na cruz para nos dar a salvação, que nos trouxe a salvação pela nossa aceitação e pelo arrependimento e a esperança de uma vida eterna. Essa é a nossa felicidade principal. Não adiantaria nada, irmãos, eu trazer aqui uma outra felicidade, falar de felicidades que vão e vêm, né? Porque nós não vivemos uma felicidade no mundo, nós vivemos momentos felizes, né? Nós estamos vivendo uma crise aí, né? Quantas pessoas estão passando por necessidade no momento desse? Momentos felizes. E aí volta a gasolina, todo mundo volta a ser feliz, né? É uma aparente felicidade. Eu poderia muito bem vir aqui na frente, irmãos, e trazer uma palestra para vocês de motivação humana, baseado em filosofias e teorias humanas. Nós iríamos sair daqui cheios, amando uma felicidade aparente, né? Que amanhã ou depois nós precisávamos de uma mesma palestra motivacional pelo mesmo motivo. Mas a nossa grande felicidade, a nossa principal felicidade está em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, não adianta eu distorcer a palavra para tentar agradar o humanismo. Cristo e os apóstolos não distorceram o evangelho. Cristo e os apóstolos não distorceram a mensagem. O apóstolo Paulo, a mesma mensagem que ele pregava em Corintos, era o mesmo que ele pregava em Éfeso, é o mesmo que ele pregava na Galácia, é o mesmo que ele pregava em Roma, na Europa, na Ásia. Era a mesma mensagem, o arrependimento para a salvação. Isso começou lá com João o Batista, que ele chamava as pessoas para o batismo e para o arrependimento. Jesus veio logo em seguida e pregou a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Pedro, no primeiro discurso, lá em Atos 2, no início da igreja, no discurso de Pedro, a mensagem era a mesma: arrependei-vos. E o arrependimento foi espalhado pelo mundo através dos apóstolos, que chegou até a nós, e a nossa mensagem não deve ser diferente da deles. A nossa mensagem deve ser: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem.
E aí está aí a grande felicidade. Essa é a nossa felicidade, irmãos. Não uma felicidade aparente, como o mundo nos prega, que nós temos que ser felizes a todo e a qualquer custo. Uma felicidade finita, limitada, mas a felicidade que a Bíblia nos dá, essa é eterna, que é a nossa salvação em Cristo. Irmãos, e o ego? O que a Bíblia diz com a segunda característica? O que a Bíblia nos diz com relação à segunda característica do ego? Será que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus? O que é o ego, irmãos? O que é o ego? O ego é uma exaltação do nosso egoísmo, quer dizer, nós nos tornamos egoístas através da exaltação do ego. E se nós repararmos a Bíblia, irmãos, segundo a Bíblia, com relação ao ego, eu já disse até isso aqui numa quinta-feira, né? Se nós repararmos a Bíblia nunca dá ênfase à primeira pessoa do singular, eu. A Bíblia nunca se refere a eu, ela sempre dá preferência, a Bíblia sempre dá prioridade, e a Bíblia sempre dá prioridade para o próximo, sempre é o próximo. Façam aos outros aquilo que gostaria que fizessem a vós mesmos. Ame-vos aos outros assim como eu vos amei a vós, Jesus falou, né? Perdoe-vos aos outros em amor, suportai-vos uns aos outros em amor, a Bíblia dizendo, e aí por diante, a Bíblia nunca refere-se a nós mesmos, sempre ao próximo, sempre dá preferência ao próximo. Por quê, irmãos? Porque a lei de Deus é direta, a lei de Deus é incisiva, a lei de Deus é diferente da nossa. A nossa cabe adendos, né? Cabe emendas constitucionais na nossa lei, mas a lei de Deus não. A lei de Deus é direta, é clara, é transparente. Então, quando Cristo diz para mim assim, ame, aí eu venho com o meu argumento humanista e digo assim, mas amar não quer dizer que eu tenho que concordar com a pessoa. A Bíblia não está me perguntando isso. Independentemente se eu convivo ou não com a pessoa, a lei de Deus para mim é ame. É bem claro assim, irmãos. E quando Jesus disse assim para mim, perdoe, né? Eu venho com o meu argumento humanista e falo assim, mas perdoar não quer dizer que eu tenho que concordar com a pessoa, conviver com a pessoa. Mas a Bíblia não está entrando em questões humanistas. A Bíblia está dizendo para mim, perdoe. Simples assim. Por quê? Porque a lei de Deus é clara, é transparente. Nós, seres humanos, que somos cheios dos porquês, somos cheios para quê? Nós somos cheios de parênteses, somos cheios de aspas, né? Somos cheios de colchetes. É nós que construímos edifícios em cima da lei de Deus. Mas a lei de Deus é clara, é direta, é transparente, como eu já disse. Então, irmãos, e alguém pode perguntar assim, irmão, mas e as minhas necessidades humanas? Como é que eu faço? Né? Como que eu faço com as minhas necessidades humanas? As minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas dores? Como que eu faço? Né? Isso é uma necessidade humana. Né? Como é que eu faço com isso? A Bíblia nos dá a resposta. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, irmãos, então toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, podemos sim contar com a benevolência de Deus. Nós podemos lançar sobre isso, sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ou seja, nós temos um cuidado de Deus todo especial. E Jesus ainda vai além disso. Lá em Mateus, Cristo fala assim para os discípulos, falando sobre a fé, tudo que pedirdes, né, pedirdes em oração, e aí ele estimula a nossa fé, crendo, usando a sua fé, recebereis. Então nós temos, se Cristo nos ordenou, nos deu autorização para usarmos a nossa fé,
crendo que nós ia receber, e Ele não colocou limite, Ele colocou tudo. Então, as nossas angústias, os nossos projetos, as nossas necessidades humanas, nós podemos lançar sobre Deus. Nós podemos usar a nossa fé para que nós possamos alcançar as nossas necessidades humanas. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que nós possamos seguir, irmãos, plenos na nossa caminhada de fé. Que o humanismo não venha tomar conta dos nossos corações, que nós não podemos viver essa felicidade aparente, porque a nossa felicidade não está baseada em coisas vãs, em coisas materiais, está baseado no pilar que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que o nosso ego, irmãos, ele possa ser apenas uma característica da nossa personalidade, nada mais que isso, que nós possamos diminuir e que Cristo possa crescer em nós. Para terminar, irmãos, as minhas palavras, eu gostaria de deixar um salmo para os irmãos. Um salmo que ele tem tudo a ver com o que foi dito e ouvido aqui. O salmo 1 do versículo 1 ao 3. Um salmo bastante interessante. Eu gostaria que os irmãos me ouvissem apenas. Amém? Que diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantado junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos.